O Parque São Quirino está situado na região leste da cidade de Campinas e possui aproximadamente 70 mil habitantes. O bairro está localizado em uma região estratégica da cidade, em razão da proximidade com rodovias e avenidas importantes para Campinas. Contudo, o acesso às rodovias não é simplificado. A única ligação viária ocorre pela Praça Arautos da Paz. Apesar de atualmente ter a localização privilegiada, o bairro surgiu a partir de uma área desfavorecida e com muita memória cultural, mão de obra e desigualdade. Sua história começou em meados da década de 60, quando a população de baixa renda, principalmente originada de outros estados brasileiros, migrou em busca de melhor condições de vida e começou a se instalar em cima das nascentes do Ribeirão Anhumas, denominada Favela da Rua Moscou. No início, a região era um lixão a céu aberto e, obviamente, não possuía infraestrutura e equipamento urbano para suprir as necessidades daqueles que ali começaram a habitar. Somente após muita luta, através de ofícios e abaixo-assinados, a área foi limpa, transformando os lixões em estações de reciclagem e fornecendo à população acesso a recursos básicos. Contudo, o cenário do bairro acabou se modificando pela implementação de shopping centers, hipermercados e condomínios próximos ao local. A realidade da população do bairro, porém, não mudou, visto que os mesmos problemas ainda se fazem presentes. Dessa maneira, a região é infelizmente marcada por um notável apartheid social e é visível o contraste social da região que pode ser espacialmente notada. Em relação ao macrozoneamento, o bairro está situado em duas regiões, a macrozona macrometropolitana e a macrozona urbana. Já no zoneamento, temos duas zonas presentes na região, a Zona Mista 1 e a Zona de Centralidade 2. No uso real do solo, é possível observar a maior parte habitacional, com alguns eixos de comércio e serviço. Já no gabarito de altura, os edifícios apresentam no máximo 3 pavimentos. Com relação à geomorfologia, a área de estudo se localiza em uma região com variação de aproximadamente 53 metros de altura, sendo a mais baixa localizada próxima à margem do Ribeirão Anhumas e a mais alta próxima à rodovia Dom Pedro. Sobre o sistema viário, a área é principalmente acessada por duas principais rodovias, a rodovia Dom Pedro I e a rodovia Governador Dr. Ademar Pereira de Barros. O bairro possui no sistema de transporte público 20 pontos de ônibus, que são percorridos pelas linhas 359 em verde, 355 em azul escuro, 348 em laranja e 171 em azul claro. Todas essas linhas passam pelo centro da cidade e pode-se notar que não se conectam com todas as regiões de Campinas, sendo necessário pegar mais de um transporte público para se deslocar pela cidade. Em relação ao sistema de ciclovias do bairro, as delimitadas em azul já estão implementadas, uma delas próxima ao Ribeirão Anhumas e outras próximas ao Parque Taquaral. As delimitadas em verde, o projeto está em andamento, e as delimitadas em roxo estão se analisando as viabilidades técnicas. Em relação aos marcos referenciais, como pode-se notar, o Museu da Maria Fumaça em 4, um centro de atendimento à saúde em 12, uma escola estadual em 9 e, além disso, a Galeria Shop 6 e o hipermercado Carrefour em 1. Pode-se notar também a proximidade com o Parque Taquaral, em 11. Outro ponto que cabe destacar é com relação à precariedade ou ausência dos mobiliários urbanos, como bancos, lixeiras, bicicletários e pontos de ônibus. Além disso, a ponte de pedestres que conecta a Rua Moscou à Rua Doutor Antônio Duarte encontra-se muito deficiente, não comportando as necessidades da população. As praças e parques representadas pelos ícones em roxo foram relacionados com a presença de áreas verdes no local, que estão representadas pelo ícone em verde. É interessante perceber que o parque e as praças da região possuem quantidade considerável de maciços arbóreos. Destacam-se como importantes a Praça Antônio dos Santos, o Parque Bosque da Paz, o Parque Arautos da Paz e o Bosque Chico Mendes.
Por fim, pode-se concluir que o bairro possui uma série de dificuldades a serem refletidas, mas podemos salientar que a ausência do interesse público em atender às necessidades da população do bairro se torna evidente.